Olá, piscianos e piscianas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma leitura. Piscianos, eu vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando este mês. Esta leitura é para o mês de abril de 2026. Vamos ver, piscianos, como que as coisas estão se desenvolvendo aqui para vocês para esse mês. Piscianos, esse mês de abril, vocês vão estar se reunindo ali com determinadas pessoas, aonde você vai tentar trazer para aquele espaço conversas agradáveis, conversas sobre sonhos, projetos, ou se você é uma pessoa que tende a ser mais místico, você pode estar conversando com essas pessoas em relação à questão espiritual ou qualquer outro assunto da atualidade. Mas há uma vontade, um desejo de que a partir do momento que você se reúna com essas pessoas, que as conversas sejam conversas boas, né? Conversas que geram bons sentimentos, que gera diversão, que gera prazer, tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Mas é claro, você não pode controlar muitas vezes a conversa, você não consegue muitas vezes fazer com que aquela pessoa ela mude o repertório. Então, vocês vão meio que almejar por ter pessoas por perto que tragam leveza e tranquilidade nos assuntos, na conversa, que tudo pode ser tratado de uma forma sem que seja levado para o pessoal ou sem que isso gere uma confusão futura. E vai dar certo se você souber realmente escolher esse grupo. Só que fala de assuntos, coisas sendo comentadas, que dependendo do que está sendo comentado, isso pode gerar uma repercussão não tão positiva. Então, vejam só, quando você se reúne com seus amigos, com a sua família, com um grupo de pessoas, com desconhecidos, o que parte de você? Quais são esses assuntos? O que você está se permitindo ouvir? Porque é muito importante entender, se você se senta com um grupo e tem alguém naquele grupo que tem atitudes erradas e você continua ali sentado ou sentada com eles, saiba que no momento, né, de acertar ali, vamos dizer assim, as contas, o fato de você estar sentado ou sentada ali, isso não vai tirar a sua responsabilidade. O que eu quero dizer assim, aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és, vai funcionar muito aqui para vocês no mês de abril. Então, se você está andando com pessoas erradas, na hora de uma abordagem, não é só a pessoa que está fazendo a coisa errada que vai ser abordado, vai ser vocês também. Se você está sentado ali com alguém que só, por exemplo, tem um comportamento preconceituoso, não é só aquela pessoa que agiu de maneira preconceituosa que vai pagar pelo que está falando. Você, por estar participando, vai também sobrar essa situação para você. Então, você vai perceber que a energia, ela sempre vai tentar te levar para calmaria, né? A energia ela sempre vai tentar te levar para ter conversas legais com os demais, a se reunir com pessoas que são leves, né? Que trazem assuntos legais. E por mais que exista nesses assuntos algum desabafo, é um desabafo sincero, de coração. Agora, se você estiver ali com pessoas que têm uma conduta extremamente errada, tem algo que repercute no futuro, não no agora, no mês de abril, mas pode vir no próximo mês, que vai gerar ali algum descontentamento. Talvez como alguém vai reagir ao que está sendo dito, como isso vai ser levado para os demais, para as pessoas de fora. Então aqui eu diria assim, né? Muita cautela com quem você confia, com quem você se senta e os assuntos ali que são tratados de alguma forma.
Vamos com a energia complementar. Uma coisa que é interessante observar aqui é que quando você se senta com alguém para conversar qualquer assunto ou com um grupo de pessoas, você consegue identificar nesse grupo quem está atento ouvindo o que você tem a dizer ou quem está curioso ou curiosa, fazendo muitas perguntas ou às vezes tentando te colocar ali contra a parede, né? Então é importante perceber isso. Quem está muito à vontade e quem está muitas vezes ali ansioso ou na defensiva. Tudo bem? A energia complementar, ela traz o todo. É entender que para vocês em abril, aquilo que você pratica é aquilo que você terá como mérito. Eu quero que vocês, nesse momento, não considerem religião, o que a sua religião prega, né, em termos de energia. Mas aqui, que você entenda o quê? Que as coisas para vocês vão estar mais vulneráveis nesse sentido. Então, assim, se eu estiver fazendo alguma coisa que não é legal, seja porque alguém me induziu, seja porque eu senti vontade de fazer, eu vou passar esse mês tranquila, mas no próximo mês pode vir alguma situação sobre o que eu vivi no mês de abril, sobre o que eu falei, e aí eu vou ter que prestar contas. Né? Porque eu estava ali na situação, eu poderia ter feito de forma diferente, eu poderia ter falado de forma diferente, mas eu fiquei cedendo, ou eu fiz mesmo porque eu quis fazer. Né? Então aqui é muito importante, o que você fazer no seu mês de abril, ele vai ressoar no seu próximo mês. Agora vamos dizer que você está cuidando bem de você, está fazendo suas coisas, está trabalhando legal, às vezes tem aí seus desafios, às vezes lidar com as pessoas é desafiador, mas você está fazendo a coisa certa, está fazendo o que você pode, e aí você praticamente no seu mês seguinte, o seu mês vai ser mais leve, pode surgir boas oportunidades, porque entenda, aqui a energia não está com aquela de ou você faz o bem ou você será punido. Não, você só vai atrair consequências. Por quê? Vamos dizer que você falou dos seus planos para a pessoa errada. E o fato de você ter falado dos seus planos para a pessoa errada, essa pessoa te sabotou. Isso é o universo conspirando contra você? Não. É que você falou para a pessoa errada. O universo, ele tá pegando essa energia e falando assim, ó, vá para perto de pessoas boas, converse coisas leves, faça coisas que sejam agradáveis para você, seja leve. O universo, ele tá te levando para ser leve, mas é você que escolhe se você aceita essa leveza ou se você intoxica ela, vamos dizer assim, com outras pessoas, com outras situações. Tudo bem? Vamos ver aqui, piscianos, né? Até os assuntos que falamos, às vezes a gente pega para falar de assuntos que não vai mudar nada, que só toma nosso tempo, a nossa energia. Às vezes a gente fica ali o dia inteiro falando de política, porque o político fez isso, o outro fez isso. Isso não está fazendo nós mudarmos o cenário e isso também não está fazendo bem para a nossa energia, para o nosso mental. Então, tem que analisar isso, tudo bem? O que está sendo desafiador aqui para vocês neste mês? Peguei a outra carta que caiu aqui, piscianos. Então, assim, o que está sendo desafiador para vocês esse mês? Fala sobre dúvidas. Muita dúvida sobre uma situação. E está sendo, às vezes, desafiador confiar ou sendo desafiador que você chegue a uma própria conclusão sua. Isso aqui é sentir que a vida está numa certa turbulência e você só quer que os ventos parem, né? Você só quer que as coisas regularizem, normalizem aqui. Só que você está percebendo que parece que isso vai se estender mais.
E fala também sobre oportunidade, às vezes você sentindo que você não está conseguindo encontrar uma oportunidade numa situação, ou que parece que não tem solução para o que você está vivendo no momento. Vamos com energia espiritual. É interessante, espiritualmente, a espiritualidade, assim, ela está promovendo coragem na sua vida. Coragem para enfrentar, mas também coragem para você se posicionar. E também te dá o dom da flexibilidade, né? Que é saber ali lidar com dois lados, com duas situações, com duas opiniões, sem que isso altere o que você é, o que você pensa, ou sem que isso gere para a sua vida dificuldades maiores ou algo nesse sentido. Mas essa energia espiritual aqui, piscianos, ela... Aí aqui também eu vou tirar a religião, tá? O que você aprendeu na sua religião. Não vai falar sobre religião aqui, vai falar sobre pensamento racional. Que é importante você também ser racional na sua vida espiritual. Não é só ir para o lado místico, né? Para o lado ritualístico, para o lado da crença, da devoção. Não é só a religião e o que a religião prega, mas também é você ter o seu pensamento crítico, mas também ter o seu pensamento racional sobre o que funciona ou não para a sua vida, sobre o que te faz bem ou não para a sua vida. Então a espiritualidade, ela fala sobre trazer essa racionalidade, porque é uma questão que está fazendo muita falta para vocês nesse momento. Então quando você traz esse aspecto racional, isso ajuda vocês a terem discernimento de escolha, discernimento de... E as escolhas que eu menciono não é só nesse nível, você escolher uma crença, mas você se encontrar na sua carreira, você se encontrar na sua vida familiar, você se encontrar na sua vida sentimental. Só que a razão, ela é importante porque ela cessa a ilusão, né, e quebra com situações fantasiadas, seja pelos outros ou seja por si mesmos. Então, é acreditar, né, que o fato de eu frequentar um lugar, isso me isenta de punições, isso me isenta de consequências, né? O fato de eu estar fazendo isso ou aquilo sem que o outro saiba, isso me isenta de certas coisas. Não. Aqui você tem que ser racional. A racionalidade, ela faz você analisar a situação num todo e dali, a partir da moralidade que você tem, você fala, isso é certo, isso é errado. Não, isso tá bom, isso não tá. O que você não pode fazer é pegar ali uma emoção, intensificar essa emoção sobre a situação e esquecer que tem o outro. Esquecer que tem outras possibilidades. Eu interrompi por alguns segundos, piscianos, porque estava tendo um barulho externo e eu não queria que saísse no vídeo, atrapalhe, né? Mas aqui é assim, piscianos, essa razão ela vai ser dada para que você veja com clareza as coisas, não para que você seja influenciado, mas para que você tenha a sua própria, as suas deduções, as suas certezas, sem influência de qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer coisa nesse sentido. Mas por que a espiritualidade está trazendo esse ponto? Porque pode ter alguma coisa na sua vida espiritual que você está fantasiando, ou que você tem uma certa ilusão. Tudo bem? Vamos seguir. Às vezes a ilusão aqui é acreditar que só o que você segue é o correto. Às vezes a ilusão é pensar assim, que só porque você não acredita numa coisa e o outro acredita, o outro é maluco. Pode ser várias coisas aqui, mas tem alguma ilusão, né? E que a razão ela vai vir para trazer discernimento em relação a isso.
Ok, piscianos. Vocês vão estar tendo aqui uma conversa séria. Pode ser que vocês estejam chamando alguém para ter uma conversa. Só que eu quero que vocês entendam assim, existem muitas alterações que ocorrerem, então as conversas elas podem ser silenciadas, essas conversas elas podem gerar discussões, essas conversas elas podem gerar más interpretações. Então assim, nós estamos numa era, vamos chamar assim, muito delicada, que nós não podemos sair expressando e dizendo tudo o que pensamos, porque a interpretação do outro pode ser extremamente radical sobre aquilo que pensamos ou sentimos, ou até da nossa própria experiência. Só que aqui assim, mostra que tá havendo uma conversa séria, mas diante a essa conversa, parece que existe algum tipo de frustração, ou alguém está muito frustrado, ou existe alguma insatisfação emocional, e que uma mudança precisa ser feita imediatamente. Porque alguém precisa descansar, alguém precisa se recuperar, alguém precisa, assim, daquela famosa busca pela paz, né? Eu preciso de paz para me concentrar, eu preciso de paz para descansar, eu preciso chegar aqui em casa depois de um dia cansativo e poder descansar, não poder ficar ouvindo coisas na minha cabeça ou qualquer coisa nesse sentido. Só que na hora que você tem uma conversa aqui com essa pessoa, parece assim que não encaixa muito bem, né? Talvez seja uma pessoa que ela não queira ouvir, né, o que está acontecendo ali. Para outros, né, você pode ali estar olhando um cenário e por você interpretar, veja bem, que uma pessoa é mais calma e mais tranquila para ter determinado assunto, é a hora que você vai se surpreender. Porque você pode ter abordado uma pessoa acreditando que se você falar com ele ou com ela, as coisas podem ser solucionadas por ser uma pessoa mais calma, por ser uma pessoa mais pacífica. Só que fala sobre uma surpresa, porque possivelmente essa pessoa ela não vai ser pacífica, né? É uma pessoa que ela acredita que ela tá no direito dele ou dela, ou que a outra pessoa tá no direito dele ou dela, então essa pessoa ela não vai ficar contra a pessoa que ela está para tentar fazer o que você tá pedindo ali, fazer ali o que você tá querendo, tudo bem? Então fala muito a respeito disso aqui. É como se alguém não fosse dar essa oportunidade. Só que aí, lembra que eu falei sobre a racionalidade que o espiritual está trazendo para situações? Então tá pedindo para que vocês sejam racionais, que vocês não fiquem usando muito do lado emocional de vocês. Eu fico muito ansioso, tem que ser dessa forma que tem que ser feita. Eu fico muito emotivo, tem que ser dessa forma que as coisas têm que ser tratadas. Se não houver uma razão sobre a situação, de entender lados, de entender situações, de entender que às vezes o que nós pensamos não é a verdade absoluta e também o que o outro pensa não é a verdade absoluta, as coisas não vão ser resolvidas e isso vai passar para um nível muito maior. Né? Então, assim, numa tentativa de tentar conversar com alguém para impor uma situação, pode ser que a situação ela não venha ali, né, da maneira que você espera. E aí muitas coisas vão ser ditas e são coisas que vão colocar vocês a refletirem, né, sobre o que essa pessoa quer, sobre o que ela pretende. É provável que seja reconhecido a necessidade de ter uma mudança, né? Então, a partir do momento que você conversa com alguém, você entende o quê? Precisamos fazer uma mudança, não adianta conversar aqui, não adianta tentar resolver, porque se não houver uma mudança, as coisas não vão ser solucionadas. Então, você vai perceber o quê? Falar, não tá dando em nada. Criticar, julgar, não tá dando em nada. Você se sentir atacado ou atacada e não falar nada, ou falar alguma coisa, também não tá resolvendo nada. Aqui tem que ter uma mudança mais assim, uma postura mais
mais direta, né? Nada de sentido agressivo, mas você vai ter que fazer uma mudança. Você vai ficar muito nítido que você precisa fazer isso. Porque caso contrário, você não vai conseguir solucionar ali o problema, tá? E possivelmente quando essa mudança acontece, quando alguma coisa repetitiva para, é a hora que você tem ali essa harmonia, que você fica bem emocionalmente, que você começa a pensar da maneira mais tranquila e aí você consegue resolver a situação. Se você tentar fazer as coisas aqui de maneira ansiosa ou de maneira que você está mais alterado ou alterada, isso não vai ajudar você a resolver a questão. Tá? Então, assim, a comunicação está muito frágil, as pessoas com quem você está se reunindo, você tem que saber muito bem o que você fala ali para elas, né? Se eu acredito numa coisa, eu não tenho que tentar fazer com que o outro também acredite. Se eu acho que as coisas têm que ter assim, isso não significa que tem que ser assim. Então, se a razão não for pré-estabelecida nessa situação, as coisas vão sair fora de controle, piscianos. Né? As coisas vão sair fora de controle. E isso pode envolver alguma situação familiar. Pode haver assim uma diferença muito grande de status, por exemplo. Às vezes uma pessoa ganha mais, a outra ganha menos. Ou pode ser que uma parte tem mais pessoas e a outra tem menos. De alguma maneira tem alguma situação que é desigual, tá? Tem alguma coisa que está desigual aqui. Ou uma pessoa pensa de uma forma e a outra não, ou uma pessoa é religiosa e a outra é ateu, seja o que for. Tem alguma coisa que é desigual. Não é uma questão oposta, mas é uma coisa extremamente desigual. Onde a pessoa que está em quantidade, ou que ganha mais, ou seja o que for, ela está tentando negligenciar, ou ela está tentando de alguma forma limitar os que estão em menos pessoas, vamos dizer assim, em menos quantidade. Então, assim, eu preciso ser racional em alguma situação aqui, né? Entender que não tem como eu me igualar a uma coisa, sendo que eu não tenho a mesma condição, né? Então, assim, não adianta eu tentar viver uma vida plena financeiramente, sendo que agora eu estou endividado. Então, eu tenho que consertar isso para depois para chegar nisso aqui que eu quero, né? Ou porque eu tenho mais condições, eu não estou validando outras pessoas por causa disso. Então aqui tem algum cenário que fala de uma desigualdade e diante a essa desigualdade existe ali alguém que não quer enxergar as coisas com certa razão. Né? E aqui pode ser pessoas que estão sendo influenciadas, seja o que for. Alguém não quer ser racional aqui. E essa razão ela precisa vir para que tenha uma solução aqui. Né? Não adianta eu tentar ali colocar ordem no meu chefe. Meu chefe é meu chefe, eu tenho que entender o meu papel, a minha postura. Não tem como um funcionário botar ordem em mim que sou o dono ou a dona da empresa. Aqui tem alguma coisa que não está igual. Alguém vai tentar criar uma situação, uma confusão, e se você, pisciano, não for racional aqui, isso aqui vai te dar um baita problema, vai te dar um problema que pode ser judicial, vai te dar um problema que pode ser dentro do seu casamento, que vai te dar um problema que pode ser com alguma amizade ou algum familiar que você tem. E aí eu vou voltar lá naquela palavra, naquela frase, na verdade, que eu falei para vocês, me diga com quem tu andas que eu te direi quem é. É isso mesmo. Na hora que a pessoa que causou o problema aqui, a confusão em si, for taxada, vamos dizer assim, você por estar junto vai sofrer o mesmo apontamento. Então tem que ter muita atenção com quem que você, para quem você tá, por exemplo, assim,
Quais são as batalhas que você está escolhendo lutar, né? E as batalhas de quem? Porque isso vai ser muito importante. Então, eu não posso deixar de mencionar que realmente pode existir muito uma questão de julgamento aqui. Né? Um julgamento de ambos os lados. Só que isso vai ter que mudar, né? Você vai entender pensando assim, vai ter que mudar, não adianta falar. Não adianta ficar todo dia falando sobre isso, não adianta ficar todo dia reclamando sobre isso, não adianta todo dia tentar evidenciar isso. Se não houver uma atitude, nada vai acontecer. Isso vai ficar se repetindo de maneira contínua, né? E isso muitas vezes se repete, piscianos, porque realmente talvez alguém não acredite que uma atitude vai ser tomada aqui. Ou vocês podem estar acreditando que alguém não chegaria tão longe com alguma atitude. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Para quem os signos que eu tenho aqui, né? Que vocês vão estar lidando, então eu tenho a energia de Áries. Áries é uma energia que tá se agarrando a vocês, né? Então eles estão do teu lado. Eles acreditam que se você tivesse feito uma escolha melhor em relação a lados, né? Você talvez estaria melhor, estaria bem. Mas seja o que você for escolher daqui para frente, eles te apoiam. Para quem estiver lidando com outra energia pisciana, fala sobre sensação de pertencimento, fala sobre assuntos que levam ambas as pessoas além do que está se vivendo no momento. Então, assim, estar com essa outra pessoa faz com que você se sinta em outro mundo. De alguma maneira, essa pessoa te proporciona uma coisa muito boa. Para quem está lidando com a energia de Leão, Leão é uma energia que vinha fazendo certos planejamentos. Tem coisas que eles estão querendo fazer, viagens, ou às vezes construir algo, começar algo, e eles estão notificando isso para vocês. Só que pode ser que vocês não estejam preparados no agora para fazer isso. Para quem está lidando com a energia de Escorpião, aí eu tenho dois sentidos aqui. Vocês podem estar lidando com uma energia de Escorpião, que você sempre vê muito frustrada, uma pessoa que sempre está sempre no pessimismo, sempre reclamando, parece que nada tá bom, sempre tem um problema. E isso está fazendo com que vocês realmente queiram ficar mais afastados. E para quem está num relacionamento, né, que assim, uma outra pessoa de Escorpião que é mais tranquila, fala de boas conversas, boas interações e você sentindo ali, né, que vocês podem se dar bem dali para frente. Para quem está lidando com a energia de Aquário, existe ali uma conversa entre vocês. Você acredita que Aquário vai reconhecer aquilo que você está dizendo. Porém, Aquário vai virar para você e vai dizer assim, olha, se você quer que isso dê certo, muda. Né? Porque não dá mais para ficar tolerando certas coisas. Então, a energia de Aquário que você poderia pensar que talvez te ajudaria com uma situação é uma energia que não está cedendo. Tudo bem? É uma energia que pode realmente ali falar, olha, eu não vou pôr minha mão no fogo aqui. Para quem está lidando com a energia de Câncer, olha, existe ali um pensamento de ambas as partes sobre o que precisa ser feito. Existe ali um sentimento de ambas as partes por paz. Então, se eu quero paz na minha vida, eu quero paz nessa situação, eu quero paz nessa família. Só que, por mais que nenhum esteja maltratando o outro, isso é muito bom, eu sinto que vai sentir um certo esfriamento, porque realmente ambas as pessoas precisam do seu próprio espaço para colocar algumas coisas em ordem. Mas tem bons sentimentos, tudo bem? Para quem está lidando com a energia de Sagitário, Sagitário é uma energia que existe alguma coisa em relação ao trabalho deles, ou existe alguma coisa que você está indo fazer no trabalho deles, ou vice-versa. Mas você muitas vezes espera que essa energia, ela simplesmente vai atender o que você tem a dizer.
Essa energia, ela pode usar a desculpa de que está no trabalho para não ter que lidar com aquela situação, ou de que está trabalhando muito, que não está tendo tempo. Mas na verdade eles têm tempo, às vezes eles não estão trabalhando, mas eles só não querem participar de algo. Para quem está lidando com a energia de Gêmeos, Gêmeos é uma energia onde existe ali familiaridade, existe alguma discussão relacionada à parte financeira, coisas que precisam ser resolvidas, mas também fala sobre alguma vaidade, né? Algum comportamento vaidoso nessa situação. Para quem está lidando com a energia de Capricórnio, fala sobre aproximação, fala sobre mudanças nas relações, porém não vejo nada de negativo. E é uma energia que pode passar, né, a ser mais atencioso e mais atenciosa com vocês. E por fim, para quem está lidando com a energia de Virgem, fala sobre sentimentos, declarações, né, a mostra de querer ver aquela pessoa bem, mas que de vez em quando pode gerar aí certas discussões por questão material. Às vezes briga por causa de dinheiro, briga por causa de gastos, tá? Mas as coisas se mantêm aqui. Então é isso, piscianos. Tenham um bom mês, se cuidem e tenham muito, mas muito cuidado com quem você se senta na mesa aqui, tudo bem? Um abraço para vocês, tchau, tchau.